Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de planilhas do Google. Nós já vimos na aula passada a função import range, e agora nós vamos ver outra função da classe import que também é utilizada pelas planilhas do Google, que não tem uma similar nos outros aplicativos de planilha eletrônica do mercado. Vamos lá, vou abrir aqui a nossa planilha. O módulo import HTML ele foi criado para importar tabelas de sites. Eu coloquei um exemplo aqui na nossa planilha. Tabelas, elas são aquele recurso em que você consegue colocar as suas informações tabuladas de forma que você terá linhas e colunas para poder juntar uma informação por suas similaridades. Por exemplo, nesse portal Brasil que eu coloquei o exemplo, podemos colocar aí buscar os índices da poupança em um determinado ano. Quando nós estamos navegando por uma página HTML, normalmente as tabelas elas têm essa apresentação, esse formato. Então eu posso fazer a importação dessa tabela diretamente usando a função import HTML. Você poderia simplesmente copiar todos esses dados, né? Vou dar aqui um Ctrl C, e ao colar essa informação em uma planilha eletrônica, vamos ver se ele vai dar certo, demora um pouquinho, olha só. Você consegue trazer essa informação também para cá, bem diagramada. Tá certo que a planilha do Google roda no ambiente de browser, então possivelmente essa construção é mais amigável do que normalmente em outros softwares de planilha do mercado. Em outros aplicativos você vai ver aí uma quebra da tabela, uma quebra de linhas e vai ter um retrabalho enorme para conseguir puxar essas informações. Pois bem, vamos fazer algo diferente. A função então import HTML, ela importa dados de uma tabela ou lista de uma página HTML conforme informado ali pelo help. O primeiro argumento é o endereço, então eu vou abrir aspas e vou colar o endereço que acabamos de verificar. Opa, acabei de verificar não. Eu acabei de fazer aqui acesso à minha tabela. Deixa eu reduzir isso aqui. Prontinho. Eu vou colar a minha URL. Ponto e vírgula. O segundo argumento, que é chamado de consulta, é o tipo de consulta que você vai executar. Veja só. A consulta, ela é uma lista, né? Eu posso escrever list se eu for buscar uma lista, ou table se eu for buscar uma tabela. Dependendo do tipo de estrutura que contém os dados desejados. Então, observe no exemplo que ele escreve table. Então, eu quero buscar nessa fórmula, abro aspas, uma table. Numa página HTML, eu não sou, longe de ser um especialista ou qualquer, mesmo um profundo conhecedor de HTML, eu estou estudando isso ainda, então a minha formação na web ela é muito, muito precária. Mas normalmente, quando você cria mais de uma tabela dentro de uma página HTML, essas tabelas elas são numeradas. Então, se eu tivesse 3 tabelas numa página da web, cada uma delas receberia um número. Então, o número 1 seria a primeira tabela da lista. 2, a segunda tabela e assim sucessivamente. Então aqui, o terceiro argumento é o índice, é qual tabela que você quer trazer. Como naquele caso, pelo que eu percebi, só tem uma tabela, vou colocar o número 1, que é a primeira, vou fechar parênteses e vou pressionar a tecla Enter. Se tudo der certo, veja só, o loading vai ser exibido, uma conexão então com a minha tabela, a página vai ser feita e vai ser trazida. Se você percebeu, esse aqui não é a minha primeira tabela. Se nós analisarmos a página, você vai ver que isso aqui ó, é a parte lá em cima. Então não é a primeira tabela. Eu vou editar a fórmula e vou trocar aqui o 1 pelo 2. Pressionando o Enter, vamos ver agora qual vai ser o resultado. Tá aí. Perceba então que existe uma importação da tabela. Se nós analisarmos aqui, se eu rodar para o lado, eu acho que ele está atualizando ainda. Não. Possivelmente, deixe-me verificar aqui no nosso arquivo. São os índices arredondamentos. Se nós selecionarmos então todos esses valores, deixa eu fazer um teste aqui com apenas um. Eu vou formatar aumentando as casas decimais, é isso mesmo. Perceba que no arredondamento ele não trouxe todas as casas que deveria. Deixa eu colocar então aqui, vamos aumentar ó, as casas decimais e a minha tabela agora ela está prontinha na planilha, pronta para ser utilizada. Aqui na ferramenta Explorar, se nós clicarmos sobre ela, a própria planilha vai sugerir algumas ações, como formatações em cores, eu poderia aplicar cores, ou fazer ainda análise com bases em gráficos. Mas não é o caso, simplesmente eu trouxe os índices de reajuste, vou aplicar aqui uma formatação na minha tabela, e observe que ela já está prontinha para ser utilizada. Existe uma dica interessante, né? Eu aprendi também com outros colegas de trabalho. Quando você está utilizando o Google Chrome e você pressiona a tecla F12, eu não sei se a sua F12 vai interromper a minha gravação, em todo caso, deixa eu dar uma olhada aqui. Nós temos aí as ferramentas do desenvolvedor, olha só, mais ferramentas,
e dentro delas, deixa eu ver se eu acho a tecla de atalho que me interessa. Opa, configurações não, Alessandro. Eu entro aqui, mais ferramentas, ferramentas do desenvolvedor, eu acho que é aqui. É isso mesmo. Pressionando a tecla F12, você vai visualizar esse painel aqui chamado de ferramentas do desenvolvedor. Quando você está com uma página carregada e você passa o mouse, veja só, eu posso clicar aqui sobre esse símbolo e eu clico sobre um objeto, note que ele vai colocar então uma descrição, ele vai posicionar o código à direita daquele link que está selecionado. À esquerda você está vendo a sigla TD. TD é tabela. Então eu tenho aqui a informação, olha só, fonte. Conforme eu vou circulando pelas minhas, aqui é um parágrafo, P é parágrafo. Conforme eu vou circulando pela página, ele vai mostrando o elemento e à direita ele já vai mostrando qual é a condição. Se eu passar o mouse sobre aqui os itens à direita, você vai ver que ele vai selecionando as opções. Se nós rolarmos a tela para baixo e eu posicionar o cursor aqui na tabela, olha que interessante, eu vou dar um clique aqui. Ele já marca que essa é a minha TD, ou seja, a tabela número 2. Cada tabela, cada elemento de uma página, ela pode ter uma classe ou um nome associado. Nós vamos ver algumas funções em que você pode capturar o elemento pelo código. Então, nesse caso, TD indica a tabela. Esta é a segunda tabela da minha página e eu posso trazê-la aqui adequadamente utilizando o próprio recurso da função import HTML. Vou fechar então aqui essa nossa tela, vou fechar essa nossa página e faço o teste. Quando você estiver utilizando a sua planilha do Google, navegue por um site em outra tela, geralmente páginas que são dinâmicas, que utilizam ASP.NET, que utilizam outras tecnologias mais avançadas, elas não usam as tabelas para montar as informações, elas usam normalmente as divs. E aí as divs você não vai conseguir trazer pela função import HTML. Você vai ter que procurar os elementos list e os elementos table de uma página web para que você possa trazê-los aqui na sua planilha do Google. Perceba então que a formatação foi feita, toda a nossa página HTML ela foi trazida de acordo com o que estava lá e estamos prontos para utilizar os resultados, seja para fazer um gráfico, para fórmulas ou para funções. É isso, então vou dar concluída essa nossa aula sobre a import HTML e na próxima aula nós vamos falar sobre a função import feed. O que é o feed? É aquelas informações, as notícias que são publicadas aí em um site. Então nós vamos poder trazer uma lista de todos os tópicos principais, indicando quais são as notícias daquele site. Pode ser interessante para você, pode ser que não, depende aí da aplicação que você faz das suas planilhas do Google no dia a dia. Espero que tenha gostado. E é claro, se você não praticar, você não vai entender o conceito. Então aproveite essa página, esse intervalo entre uma função e outra e pratique esses conceitos para assimilação do conteúdo. Um grande abraço e nos vemos então na nossa próxima aula.